Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento de escola dominical, nesse momento de estudo da Palavra do Senhor e também momento devocional, iniciando o ano de 2025 pela graça do Senhor com o pé direito. Novo tema da escola dominical, novo ano, novos desafios, novas oportunidades também de aprendermos, estudarmos e compartilharmos um pouco da palavra do Senhor para a nossa vida. E nesse sentido, o novo tema da escola dominical para o mês de janeiro se chama, intitulado Alegria à Luz da Bíblia. Trabalharemos o tema da alegria à luz da Bíblia nos domingos desse mês de janeiro para nos inspirar, nos encorajar e, sobretudo, nos alegrar pela graça do Senhor para os desafios que certamente todos teremos neste ano. E na aula de hoje, a primeira aula desta série de estudos, especificamente nós trabalharemos com o tema da alegria do Senhor e a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e o texto bíblico base que fundamentará o nosso momento de estudo, meus irmãos, se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, faremos a leitura dos 10 primeiros versículos. Neemias 8, do 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não prenteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Palavras do Senhor que nos inspiram, que nos encorajam nesse momento de estudo e por isso façamos todos nós um momento de oração por iluminação para esse momento de estudo. Santo Deus, eterno Pai, nós que agradecemos por começarmos o ano de 2025 na Tua casa,
separando um determinado período de tempo para meditarmos na Tua Palavra, Senhor, acerca do tema da alegria. A alegria do Senhor, nós sabemos, pela Sua Palavra, é a nossa força, ó Pai. E é isso, ó Pai, que nós que pedimos neste momento. Que o Senhor nos alegre, nos encoraje, nos fortaleça, ó Pai, e nos direcione pela Tua Palavra, Senhor, a começar por esse momento de estudo. Orienta-nos, ó Pai, que não sejamos nós no nosso intelecto, mas seja o Senhor nos ensinando e nos direcionando pela Sua Palavra. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos e em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, o texto bíblico base lido, ele tem um versículo-chave, que é o versículo 10 na parte final. Neemias 8:10, parte final. A alegria do Senhor é a vossa força. Nesse sentido, meus irmãos, eu separo esse momento de estudo e lição em 4 grandes blocos. Vale pensarmos naturalmente de onde vem a alegria, o que a palavra de Deus produz na nossa vida, o que é essa alegria e o que ela, pela palavra de Deus, produz em nossa vida e o que fazer com essa alegria. É nesses 4 pontos, baseados no texto bíblico, que nós caminharemos juntos. E o primeiro dele, de onde vem a alegria? Pelos 2 primeiros versículos do texto bíblico, nós naturalmente compreendemos que a alegria, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, pela palavra de Deus, trouxe a lei perante a congregação e para todos os que eram capazes de entender. Isso é muito importante para nós, vermos a fonte, a origem da orientação da nossa vida, dos nossos sentimentos, do caminhar que temos com Deus. O reformador João Calvino afirma que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. É nesse sentido, meus irmãos, que a pregação da palavra, o estudo da palavra, a meditação acerca da palavra de Deus é a tarefa mais importante da igreja e que não se restringe naturalmente aos momentos devocionais, ao sermão, mas é a pregação falada e principalmente vivida por todos nós. E isso porque, meus irmãos, a fé que temos em Deus, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus é o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. É nesse sentido que quando nós tratamos do tema da alegria, nós precisamos naturalmente pensar de onde vem essa alegria para nós, cristãos reformados. Qual é o nosso motivo de alegria? Qual é a fonte da alegria? A fonte, sabemos, é Deus. E a Escritura é a sua revelação. O povo de Israel, nessa passagem bíblica, estava reunido para fazer o princípio, ouvir a palavra de Deus, e como afirma-se em Provérbios 9:10, sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles temiam, respeitavam esse momento de escuta, de ensino, de doutrina da palavra de Deus, no caso, na época da lei. Mas pensar na fonte da alegria, meus irmãos, também traz alguns pontos a mais que nós precisamos caminhar e esmiuçar para compreender a fonte da alegria. Sabendo que ela vem da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus traz para todos nós algumas características, algumas responsabilidades, algumas incumbências. Eu elencaria no mínimo 4, baseado nos 3 primeiros versículos do texto que lemos: espontaneidade, coletividade, objetivo e comunhão. Quando nós analisamos os 3 primeiros versículos, nós vemos
que o ouvir a palavra de Deus vem primeiramente motivado pelo próprio Deus. É Ele que move o nosso coração em direção a Ele. Temos a referência não só desse versículo, mas de tantos outros no mesmo sentido, da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, quando afirma-se que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, inspirados e motivados pelo Senhor, requer também, consequentemente, uma resposta de nós. A resposta da espontaneidade de ouvir a Deus. É deixar Deus agir e termos consciência que precisamos de Deus. O aspecto da coletividade também é importante no ouvir a palavra de Deus. Nós vemos nesse texto que o povo estava reunido para buscar a palavra. Eles estavam reunidos e todos estavam ali, sem distinções. Homens e mulheres, todos que poderiam compreender, conscientes de que a palavra de Deus e a pregação da sua palavra que é fundamental para a nossa vida. E eles se reuniram ali espontaneamente em colegiado com um objetivo, com um propósito: ser ensinado, ouvir a palavra. Isso é importante para nós. O que nos leva à quarta característica do ouvir a palavra de Deus, a comunhão. No versículo 1 do texto, nós vemos que todo o povo se ajuntou como um só homem. Essa expressão ela é muito forte, ela é muito robusta para a nossa vida, para a nossa compreensão, é muito importante. Porque essa comunhão, meus irmãos, ela não era em torno de alguém específico, mas sim de Deus e da sua palavra. E a pregação da palavra de Deus, que é tão importante, ela requer sempre compromisso do pregador e também sede escutativa dos ouvintes. É a referência que nós vemos nos versículos 4 a 7 do texto bíblico. Na condição de povo de Deus, meus irmãos, nós precisamos ter consciência que a pregação, muitas vezes, ela é uma tarefa árdua e requer, sem dúvida nenhuma, muito compromisso. Esdras era comprometido com a palavra de Deus, era comprometido com a lei. Ele ensinou, isso é importante, de um modo que se compreendesse. Esse é o princípio, aliás, da comunicação. Ensinar de um modo que as pessoas compreendam o que está sendo dito. E ele era reconhecido por isso. Por isso que o povo buscou, como sacerdote, como escriba, o que nos alerta, consequentemente, na sede dos ouvintes. As pessoas queriam ouvir a lei, queriam aprender do Senhor, queriam ser direcionadas e assim uma grande fonte de inspiração para a nossa vida. Ou seja, ter sede da palavra de Deus, meus irmãos, é um dos passos em direção ao ensino, à graça, à paz e principalmente à alegria que vem do alto. Quando nós examinamos os versículos 3, 6, 9 e também o 12 do mesmo texto, capítulo 8 de Neemias, que o povo se reuniu para ouvir a palavra, nós vemos que o povo se reuniu com atenção, com respeito, com emoção, com alegria. São pontos importantes para termos em mente quando tratamos o tema da alegria à luz da Bíblia. A alegria que vem de Deus e do ouvir a palavra de Deus, ela produz bons frutos, não produz contenda e confusão. Nós vemos isso, inclusive, pelo versículo 5, quando Esdras abre o livro e o povo se coloca em pé. Isso é respeito pela palavra, é solenidade, justificada pela palavra do Senhor, pela sua importância em nossa vida. Daí pensarmos no que a palavra de Deus produz em nossa vida. Esse é o segundo tópico desta lição. O que a palavra de Deus produz na nossa vida? A palavra de Deus produz mudança de vida. É transformação e é transformação completa. Passa por comportamento, passa por estilo de vida, passa pelos sentimentos, pelas emoções. É bênção de Deus para nós a sua palavra revelada. No versículo 8 nós vemos, leram no livro, na lei de Deus, claramente
dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha que riqueza desse versículo. A palavra de Deus molda, então, a nossa consciência. A palavra de Deus pregada muda a nossa mente. Quando nós defendemos e pregamos que o culto deve ser racional na tradição reformada, é mais nesse sentido que fazemos referência. É compreensão, é conhecimento da verdade, é cumprimento da palavra, é ordem de essência pelas letras da palavra do Senhor. E como diz na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece a Deus é forte e ativo. E o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus molda o nosso coração quando nós examinamos os versículos 9 a 12 do texto bíblico. Quando nós vemos e pensamos um pouco sobre as reações do povo no ensino da palavra, nós vemos que o coração daquele povo foi alcançado e assim conosco. O povo chorou, se arrependeu, se alegrou, se regozijou. Daí a plena restauração. A palavra de Deus promove restauração e essa restauração ela acontece pela alegria do Senhor. É o versículo 10. Quando a palavra de Deus, que promove a restauração da vida e dos sentimentos, se faz presente à nossa vida, nós nos alegramos e nos fortalecemos em Cristo Jesus. É a referência do versículo-chave desta lição. O que nos leva a compreender e a pensar um pouco sobre o que é essa alegria, o que é de fato essa alegria e o que ela produz. Essa alegria, meus irmãos, que tanto falamos da sua fonte, das suas características, ela é diferente da que vemos no mundo. É inexplicável apenas pelos sentidos humanos, e isso tem uma razão. É uma alegria genuína, permanente. Quando nós vemos e vivemos numa sociedade permeada por vícios e conflitos, em muitas circunstâncias nós vemos sinais de alegria, sinais de festa, de regozijo, mas na maioria das vezes sem duração, sem permanência, são efêmeras, não são consistentes. A alegria do Senhor é diferente, meus irmãos. Ela é permanente, ela é resistente, ela é vida para nós porque ela vem do autor da nossa salvação. Ou seja, a alegria que vem de Deus, ela vem do alto. A alegria que a palavra de Deus nos traz é a alegria que vem do alto. Deus nos criou seres com sentimentos, com emoções. Deus nos criou para termos alegria na vida. E diante também das angústias, das tribulações, como ensina o próprio Jesus em seu ministério. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma série de comentários bíblicos, praticamente sobre todos os livros da Bíblia, e no livro que ele trata de Neemias, que muitos nos ajudou também nesse estudo, ele afirma que Deus não é apenas a origem, mas é o conteúdo dessa alegria. Pensem comigo, Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria é diferente, então, do que nós vemos por aí. É por isso que a alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor, ela fortalece, porque ela é pelo Senhor, é na sua graça, é dele, é nele e é para ele. Isso é importante. O efeito, então, dessa alegria que vem do Senhor é magnífico, é glorioso para a nossa vida. Quem não tem a força da palavra do Senhor, faz como a mulher de Ló. Olha para trás, e a referência está lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Aquele que não busca a alegria do Senhor não tem força, vira estátua de sal paralisado pelos problemas. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos encoraja a olhar em frente, a seguir em frente. O servo do Senhor que busca alegria na sua palavra ganha então força, ganha coragem.
É o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se. O salmista diz que o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. É o Salmo 28. Os exemplos de força, então, nas tribulações são muitos. Força que veio pela alegria do Senhor. Nós vemos isso no povo que saiu do Egito, vemos isso com Paulo e Silas na prisão. É a alegria genuína que também nos alcança, né, nas bênçãos do Senhor e com as bênçãos do Senhor. E para isso a nossa gratidão. Nós vemos alegria e força e regozijo em Zacarias quando a promessa de João é cumprida. Vemos em Maria no seu cântico, no Magnificat, por exemplo. Tudo isso, meus irmãos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que fazer então com a alegria? Vale pensarmos nos aspectos práticos. Primeiro, motivar a si próprio. Se nós compreendemos que a alegria que vem da palavra de Deus, vem do próprio Deus, que molda a nossa vida, consciência, estilo, pensamento, emoção, razão, nós temos algo a fazer. Fortalecidos pela alegria do Senhor, nós temos que motivar a si próprio. O cardápio da autoajuda é farto no mundo e nas prateleiras das livrarias. Não há nada de errado nisso, mas nós, cristãos, temos a fonte genuína e mais pura da alegria no mundo, a fonte que vem do céu. Temos então, fortalecidos pela palavra, o devido combustível para nos motivarmos. Mas não apenas a si próprio, vale motivarmos os outros. O povo que ouviu Esdras em comunhão, todos unidos como um só homem. É importante vermos a reação coletiva. Se todos choraram, depois todos se alegraram. Nós passamos no último ano uma grande série estudando o aspecto da mutualidade. É importante, tem na alegria do Senhor um importante ingrediente na motivação dos nossos irmãos. Nós temos como missão espalharmos a força do Senhor, a alegria do Senhor com bom testemunho, boas práticas, acolhimento, encorajamento. Afinal, nós somos um só, todos reunidos, somos povo de Deus, criados e eleitos por Deus para o propósito da adoração mais plena, forte e alegre ao nosso Deus. O que nos leva, em conclusão, a pensarmos, a planejar com alegria e coragem. É comum no início do ano nós termos a tradição de fazermos metas, planejamentos, colocarmos os sonhos talvez em uma lista, talvez até em uma lista de prioridades. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos encoraja a sermos fortes e alegres, obedientes então a essa palavra, sabendo que ela é a fonte. Nós temos uma grande lição encorajadora para esse início de ano. Nos lembrarmos sempre, diariamente, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pela sua palavra, nesse texto bíblico que nós vemos, diante desse encorajamento, depois o povo se reuniu para estudar. Veja depois os versículos 13 a 15. Estudar e obedecerem à palavra de Deus. Versículos 16 a 18. Nós vemos, pela festa dos tabernáculos, então, uma plena alegria que veio do ouvir a palavra de Deus. O segredo para obtermos a força da alegria do Senhor é, portanto, obedecermos a sua palavra. Ela é a fonte. Esse é o caminho. Como planejar com alegria? Como ser alegre? Como ter a força da alegria nos momentos bons e também ruins da vida? Requer de nós sempre esse retorno à base, retorno à palavra. É lá e é de lá que vem o caminho, pois é Deus quem nos fortalece, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Nesse sentido, meus irmãos, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus nos abençoe grandemente nesse ano de 2025, orientados pela sua palavra, nos dando força e alegria que vem do céu, alegria à luz da Bíblia, para nós, para os nossos queridos, para todo mundo, pela graça do Senhor. Desejamos então a todos
um feliz e abençoado ano de 2025, pela graça e na graça do Senhor. Amém.